Olá, tudo bem? Vamos dar início a mais um módulo, agora falando sobre Bash, o interpretador de comandos do Linux, tá? Na sua apostila tem lá iniciando, né? E aí fala do Bash. Eu vou ler junto com você, você acompanha daí, e aí nós vamos discutindo isso aqui e explicando passo a passo, tá bom? Aquilo que for importante eu vou me ater, o que não for importante eu te digo você ler, tá bom? Ou o que for menos importante. Mas vamos lá. No mundo GNU Linux utilizamos o Shell, que funciona como interpretador de comandos, né? Inicialmente devemos saber como usá-lo. O Shell é a interface entre o usuário e o kernel do sistema, e através dele podemos digitar os comandos. O Shell padrão do GNU Linux é o Bash. Existem também outros Shells, tá? CSH, TCSH, KSH e outros. O kernel é a parte mais próxima do hardware do computador, é o núcleo do sistema operacional. Se seu Linux não estiver funcionando, não chute o computador, a culpa não é dele. O local onde o comando será digitado é marcado por um traço piscante na tela, chamado de cursor. Tanto em shell texto como em shells gráficos, é necessário o uso do cursor para sabermos onde devemos iniciar a digitação de texto e nos orientarmos quanto à posição na tela. Tá bom? Popularmente conhecido como linha de comando, alguns chamam de tela preta, o shell interpreta o usuário que irá efetuar uma ação de duas maneiras. São elas: primeiro, o superusuário, popularmente chamado, conhecido como root, né? E não tem nada a ver com raiz da língua inglesa. O usuário root é o administrador do sistema e seu diretório ou pasta padrão é o /root, diferentemente dos demais usuários, né? Que ficam dentro do /home. Dentro do /home ficam os outros usuários. No próximo capítulo falaremos mais sobre estrutura de diretório. Vou falar sobre FHS no próximo capítulo, tá bom? O shell de usuário root é diferente de usuário comum, tá? Antes do cursor, ele é identificado com o jogo da velha. Então, o usuário root é identificado com o jogo da velha, uma cerquilha, tipo o hashtag, sim. Isso aí. O segundo é o usuário comum. Qualquer usuário de sistema que não seja root e não tenha poderes administrativos, no sistema é um usuário comum. Como já havíamos dito anteriormente, o diretório padrão para o usuário é o /home. Okay? Antes do cursor, o shell de usuário comum é identificado por $1, tá? Um cifrão. Existem muitas funcionalidades no Shell. Uma delas é retornar comandos que já foram digitados anteriormente, tá? Para fazer isso é só pressionar as teclas de seta para cima ou para baixo. E caso queira retornar, é só, para fazer isso, ok, pressiona a tecla para cima. Tecla para cima ou para baixo, tá? Avança ou retorna o comando que você digitou anteriormente. Tá? Estou lendo aqui e aí preste mais atenção aqui que aqui. Mas vamos lá. Continuando, hein? Sem perder o pique. Outra funcionalidade também muito utilizada é para visualizarmos a nossa tela de modo que possamos ir para cima ou para baixo. Parecido com o scroll. Sabe o scroll do mouse? Rola para cima ou para baixo? Isso. Para rolarmos a tela para cima, seguramos Shift e pressionamos Page Up. E para rolarmos para baixo, pressionamos o mesmo Shift e apertamos Page Down. Isso é útil para ver textos que rolam rapidamente para cima. A seguir algumas funcionalidades das linhas de comando, tá? Não é necessário se preocupar em decorar nada disso. Você vai usando, vai aprendendo, tá bom? Bom, a tecla Backspace, ela volta um caractere. A Delete apaga o caractere acima do cursor. A Home vai para o começo da linha, tá? A End para o final. Ctrl E move o cursor também para o fim da linha. Ctrl U apaga o que estiver à esquerda do cursor. Tá? Também é copiado com Ctrl Y copia, Ctrl U apaga, Ctrl K para apagar o que estiver à direita do cursor. O conteúdo apagado é copiado também utilizando Ctrl Y, ok? Pressione Ctrl L para limpar a tela, o Clear também resolve, em alguns casos CLS também, tá? E se você der um Shift Page Up, você ainda consegue chegar ao conteúdo, tá? O Ctrl L funciona igual ao comando Clear, que tem a mesma função. Ctrl C para abrir uma nova linha de comando na posição atual do cursor. Ctrl D para sair do shell, tá? Tipo este, equivale ao sair. Ctrl R para procurar X letra relacionada ao último comando digitado que tinha X letra como conteúdo do comando, entendeu? Tá. A tecla Ctrl O tem duas funções, atua como Ctrl C e como Enter. Só que no caso do Enter, ela não marca o comando todas as vezes que você executou, ou seja, se você digitar 200 vezes o comando ls depois Ctrl O, para executar, ao digitar o comando Restore, tá? ele aparecerá uma única vez. E se colocar a seta para cima, ele vai aparecer uma única vez também. Então, se seu Enter falhar, pode usar o Ctrl O, tá bom? As teclas Ctrl J mais o comando
faz a mesma coisa que Ctrl O, mas uma única vez. Ctrl M de Marcos, tá? Mas o comando faz a mesma coisa que Ctrl O, mas também uma única vez. A tecla Ctrl N de navio para apagar a linha do comando por completo e não cancelá-la. Ctrl H tem a mesma função de backspace. Ctrl B para ir com o cursor para a esquerda. Ctrl P tem a mesma função de seta para cima. Até aqui tá tranquilo? Tá jóia? Então tá bom. Agora nós vamos falar mesmo de terminal virtual, tá? Ou do console. Que é a mesma tela preta, só que agora terminal. Porque existem vários terminais no Linux. Nós vamos falar disso aqui. O terminal ou console é o teclado e telas conectadas em seu computador. Show! O GNU Linux faz uso de suas características multiusuárias usando terminais virtuais. Um terminal virtual é a segunda seção de trabalho completamente independente de outras, que pode ser acessada no computador local ou remotamente, tá? Via Telnet, SSH, RLogin, etc. Nós usaremos muito SSH no curso. É bem interessante. No GNU Linux, em modo texto, você pode acessar outros terminais virtuais segurando a tecla Alt e pressionando de F1 a F6. Cada tecla de função corresponde a um terminal, tá? Um número de terminal, de 1 a 6, tá? Então, o sétimo terminal, no caso o F7, é usado por padrão pelo gráfico. Então, você apertou lá Ctrl Alt F7, ele vai para o gráfico. O GNU Linux, ele possui mais de 63 terminais virtuais, mas apenas 6 estão disponíveis inicialmente por motivo de economia de memória RAM. Cada terminal ocupa aproximadamente 350K de memória RAM. Então, é tranquilo, é pouco, né? Você pode desativar o que você não estiver utilizando, tá bom? Se estiver usando o modo gráfico, você deve segurar Ctrl Alt enquanto pressiona a tecla de F1 e F6 para ir para o terminal, tá? Um exemplo prático. Se você estiver usando o sistema no terminal 1 com o nome João e desejar entrar como root para instalar algum programa, segure Alt enquanto pressiona F2 para abrir o segundo terminal, o F3, F4, F5, o que você quiser, né? E faça o login como root. Será aberta uma nova sessão para o usuário root e você poderá retornar a hora que quiser para o terminal pressionando Alt, no caso F1, que é esse do terminal 1. Entendeu? Tá. O que é login? Difícil, né? Login é a entrada no sistema quando você digita o nome e senha. E logout? Logout é a saída do sistema, né? A saída do sistema é feita pelos comandos logout, este, Ctrl D, D de dado, Ctrl D, né? Ou quando o sistema é reiniciado ou desligado, tá bom? Então agora vamos ver um comando aqui para desligar o computador. Vamos começar a entrar nesse mundo dos comandos aí de maneira tranquila. Para desligar o computador, primeiro digite como root, né? Shutdown -H now. Halt ou Power Off. O GNU Linux finalizará os programas e gravará os dados em seu disco rígido. Quando for mostrada a mensagem Power Down, pressione o botão Power, tá? Em seu gabinete para desligar a alimentação de energia do computador. Lógico que isso aqui é para os computadores antigos, né? Os novos que eu falo de, sei lá, 3 anos para cá, né? Você dá o comando e ele, obviamente, vai desligar também a fonte, né? Nunca desligue diretamente o computador sem usar o comando shutdown, halt ou power off, pois podem ocorrer perdas de dados ou falhas no sistema de arquivos do seu disco rígido devido a programas abertos e dados ainda não gravados no disco. Tá bom? Salve seus trabalhos para não correr risco de perdê-los durante o desligamento do computador. Então, como o sistema é proprietário, obviamente, o sistema está aberto, o aplicativo está aberto, se você desligar de uma vez, você pode ter problemas, né? Então, evitando isso, vamos salvar as coisas e tal, e aí desligar de maneira comportada e tranquila. Tá? Então vamos ver um comando aqui para reiniciar o computador. Reiniciar quer dizer iniciar novamente, certo? Iniciar novamente o sistema. Tá. Não é recomendável desligar e ligar constantemente o computador pelo botão on-off. Tá? Por esse motivo existem recursos para reiniciar o sistema sem desligar o computador. No GNU Linux você pode usar o comando reboot, shutdown -R now e também pressionar simultaneamente a tecla Ctrl Alt Del para reiniciar de forma segura, tá? Igual lá no Tio Sam, né? Ctrl Alt Del, ele reinicia. O comando shutdown tem a seguinte sintaxe: shutdown, ação e o tempo, tá? Então, por exemplo, shutdown -H desliga, -R reinicia, tá? E o tempo é calculado em minutos. Então, vamos supor, shutdown -R now, o que ele faz? Ele reinicia agora, tá? Shutdown -R10, ele vai reiniciar em 10 minutos, entendeu? E se eu quisesse desligar? Se eu quisesse desligar, shutdown -H now, para agora. Eu queria desligar daqui 1 hora. Shutdown
menos H 60, que são 60 minutos, tá? Bom, aí, terminado isso, esse entendimento, vá à página 13, no exercício prático de laboratório, e responda os exercícios que estão lá, né? Então, assim, por exemplo, o número 1, né? Você precisa desligar o servidor ou máquina, porém você poderá executar o comando daqui a 5 minutos, o tempo da fila de impressão, por exemplo. Assim sendo, você decide iniciar o procedimento de desligamento em 10 minutos. Qual comando usaria? Preenche lá. Depois eu vou responder para você, tá? Via sistema, via respostas no PDF, e aí você compara, tá bom? Mas faça um esforço para responder. Então, na apostila está em branco, você responde e depois a gente corrige isso, tá? Tranquilo? Ok. Então, faça o exercício prático, não deixe de fazer e, na sequência, daqui a pouco, no próximo vídeo, nós falaremos sobre o sistema de arquivos e diretórios, tá bom? Muito obrigado por sua presença. Não se esqueça de dar curtir no vídeo. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, vá lá, se inscreva no canal e nos ajude a divulgar, tá bom? Um grande abraço e até mais. Tchau!